amado, e nessa noite nós estaremos falando sobre o terceiro sola, não que seja em ordem de importância, não que seja em ordem, nada, querido, é apenas nós escolhemos essa ordem aqui, mas não tem nenhuma hierarquia, não tem nenhum desmerecimento de um sola para o outro, porque todos os solas, os 5 somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Ele dê glória, são os 5 solas, ou seja, são os 5, as doutrinas da fé, da nossa salvação, né? E nessa noite nós estaremos estudando na palavra de Deus o que vem ser, o que Lutero vai dizer que o artigo pela qual a igreja se mantém em pé ou cai. Essa doutrina para esse sola, não só para Lutero, mas principalmente para ele que foi um dos mais importantes na Reforma Protestante, ele vai dizer que esse artigo, ou seja, o sola gratia, ou somente a graça, é o artigo pela qual a igreja se mantém de pé ou ela cai. Meu amado, o que diferencia, o que nos faz diferente das demais religiões é apenas esse artigo, né? Não apenas, mas o ponto central, né? O ponto central do que nos faz ser diferente das demais religiões é somente a graça. É esse artigo, essa doutrina que nós queremos estudar na Bíblia nessa noite. E para começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse depois aí na leitura que deve aparecer na sua tela, na sua casa, meu querido. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, talvez num dos versículos que sejam chaves para essa doutrina, não somente ele, tem vários, queridão. O livro de Romanos, então, está cheio deles. Eu quero pincelar alguns versículos para você aqui, para que você venha entender e tentar te responder pela palavra de Deus, a maneira pela qual você é aceito por Deus. A maneira pela qual você e eu, pecadores, ou a maneira pela qual Deus aceita pecadores, como eu e como você. É esse sola, somente a graça. Efésios capítulo 2, versículo, se eu estiver olhando errado aí, querido, é porque hoje mudou, eu sempre olhava para essa aqui, agora está olhando para cá, eu tenho que ficar mais de lado para cá, senão eu vou ficar olhando de lado para vocês aí, mas enfim, não interessa isso, né, amado? Efésios capítulo 2, eu quero ler com você 2 versículos, que é um dos versículos da Bíblia que vai exalar, que vai exaltar essa doutrina que é somente a graça. Então, que artigo é esse, que doutrina é essa que a igreja, segundo Lutero, vai dizer que a igreja fica em pé ou cai? Ou que a doutrina é essa que nos diferencia das demais religiões? Versículo 8 e a 9 de Efésios vai dizer assim, segundo capítulo de Efésios, vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Vou repetir: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Qual é a maneira ou qual é o meio pela qual Deus salva a mim e a você, pecador? E a resposta é pela graça. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé, que nós vamos ver semana que vem, o sola fide. Então é pela graça que nós somos salvos, e é mediante a fé. A fé em quem? Em Cristo. Para quê?
para glorificar o nome do Senhor. Então, esses são os 5 solas. Então, pela graça, nós somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Meu querido, o que difere a nossa religião das demais, é que todas as outras religiões, o homem tem que fazer alguma coisa para ser aceito por Deus, e na nossa religião, ou seja, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, não é o homem que faz alguma coisa para ser aceito por Deus, mas é Deus que vem em favor do homem. Até gritei aqui, meu, vai dando glória no chat aí, pelo amor de Deus. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. O dom de fé, o dom de essa dádiva, essa graça, esse presente, ele não vem de nós, é dom de Deus, ele dá porque ele quis. E sabendo disso, a primeira coisa que me pode vir na cabeça, meu querido, é que nenhum bem ou nada que eu faça de melhor, de bom, ou nada que eu venha fazer de superior, ou nada que eu faça de acordo com a palavra de Deus, vai fazer Deus me amar mais, e ser mais generoso comigo, ao passo também que não há nada de ruim que eu faça, não há nada de ruim que eu venha fazer, por mais depravado que seja, que vai fazer Deus me odiar ou me amar mais. Porque as nossas obras de bondade, as nossas obras de maldade, nossos acertos, nossos erros, eles não são o parâmetro pela qual Deus ele vem a mim e a você. Mas o parâmetro pela qual Deus ele vem salvar a mim e a você é somente a graça. É somente a graça, querido. Então não há nada de bom que eu venha fazer, que venha deixar Deus, olha, agora o Samuel ele é digno de receber a minha salvação, ou é digno de receber a minha bondade, a minha misericórdia, porque olha, ele está obedecendo tudo que eu tenho falado para ele fazer, e ao passo que também não tem nada que a pessoa vem fazer de errado, que vai fazer Deus ficar mais irado ou amá-lo mais, porque tudo é pela graça, queridão. Isso você tem que entender, meu querido. O que nos diferencia das demais doutrinas ou das demais religiões é que as religiões que não é a nossa, cristã, evangélica, todas as demais elas vão acreditar e onde o homem tem que fazer alguma coisa para alcançar a Deus. Terra. É a promessa que você tem que pagar para Deus te abençoar. Não, algumas também nós tá nesse caminho aí, mas né, tem. Mas é primo, querido, não é primo, né, é parente. Mas enfim, querido, é o que eu tenho que fazer, é o que eu tenho que prometer e tenho que cumprir, porque se eu não fizer isso, Deus não vai me abençoar. Porque se eu não fizer tal promessa de subir ajoelhado tal escadaria, ou se eu pular tantas ondas, ou se eu fizer um trabalho na encruzilhada, ou se, enfim, as demais religiões estão à procura de fazer algo para ser aceito por Deus, ao passo que a nossa fé está somente pela graça. Porque não há nada de bom que você faça que vai merecer o favor de Deus, e não há nada de ruim que você faça que não venha merecer o favor de Deus, porque tudo é graça, queridão. E o que vem a ser a graça? A graça é o oposto de mérito. A graça é, como a gente costuma dizer na nossa denominação batista e as demais também evangélicas, é o favor imerecido. É o favor, o que é merecido? É o favor que não tem mérito. O que é graça, até no popular? Vou em tal lugar ali que está dando uma cesta básica de graça. O que é ser de graça? É você chegar lá e não pagar nada e não ter mérito para receber aquilo.
você apenas recebe. A graça é o oposto do mérito. Então, quando Paulo vai dizer aqui que pela graça nós somos salvos mediante a fé, não vem de nós, mas é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, eu começo a entender que não é o meu esforço, que não é o meu mérito que me garante a salvação, mas é a graça. Porque, queira você acreditar nessa doutrina ou não, porque nós sempre fomos acostumados que tudo de graça não tem valor. A gente sempre foi acostumado a ter dentro da gente aquela coisa de, eu tenho isso aqui porque eu conquistei, porque eu trabalhei, porque eu lutei por isso. Sabe, meu querido, eu quero indicar para você um livro que, se você queira se aprofundar um pouco mais nessa doutrina, é chamado O Evangelho Maltrapilho. O Evangelho Maltrapilho, você procura, da Mundo Cristão, você procura na internet e compra aí. Mas a gente sempre está acostumado a querer ter mérito em alguma coisa, porque quando a gente recebe alguma coisa, quando a gente tem alguma coisa e aquela coisa não foi conquistada por nós achamos que por muitas vezes isso não tem valor. Mas eu, Samuel, como pecador que sei, essa doutrina é a única maneira pela qual eu posso ter esperança de que eu vou ver Jesus na glória. Porque se não for essa doutrina, se não for a graça, não tem como eu ser salvo, não tem como, porque Deus, quando olha para mim, Ele vê o meu pecado, quando Ele olha para mim, Ele vê o quão distante é toda a sua vontade, mas quando Ele olha para mim e eu estou nele, em Cristo, mediante a fé em Cristo, agora Ele não olha mais os meus pecados, mas olha a justificação que eu recebi em Cristo, a maneira pela qual Ele me absolveu do meu pecado, e a maneira pela qual Ele me declarou justo diante dEle. É pela graça, querido. Não é pela campanha, apesar de que Deus muitas vezes nos abençoa apesar da campanha. Mas não é o nosso sacrifício, não é o nosso comprar, não é o nosso fazer, não é o nosso mérito, mas é apenas o mérito de uma pessoa, que nós vimos semana passada, e essa pessoa é Jesus Cristo. Somente Ele. Então, se você tem alguma dúvida de que maneira nós somos salvos, meu querido, tem uma notícia ótima para você, e essa é a notícia do Evangelho, querido, essa é a boa nova, que a salvação não é você fazer para conquistar, mas é você receber de graça. É esse presente, essa bondade de Deus para mim, para você, de te dar o que você não merece. Isso é graça. E há outro texto, meu querido, que eu acho lindo, muito lindo, que está lá em Tito 3, que ele vai mais uma vez reforçar isso, não só o texto que nós vemos lá em Efésios, mas esse também vai dizer aqui, quando porém, versículo 4, se manifestou a benignidade, meu Deus do céu, o inimigo tentando envergonhar aqui, mas não vai não, hein, benignidade, falei de novo, de Deus, nosso Senhor, e o seu amor para com todos, não por obra de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante ao lavar regenerador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Não foi pela nossa bondade, não foi pela nossa maldade, mas foi porque Ele quis, querido. E se você tem esperança de que você irá morar com Ele um dia, eu quero só falar para você que você não tem participação nenhuma nisso, é tudo pela graça, queridão, para que ninguém se glorie, sabe?
não tem mérito, não tem jactância nenhuma nisso, é graça, cara. É graça. Eu queria que você abrisse também a sua Bíblia, acompanhasse a leitura aqui, lá em Romanos, capítulo 4, versículo 4, sabe? Eu tenho dificuldade com algumas pessoas, às vezes, quando eu vou explicar, ou vou conversar sobre a salvação, sobre a graça, as pessoas, às vezes a pessoa não entende, assim, porque é tão simples que às vezes a gente fala assim, não, mas é só isso, não, mas aí não tem que fazer nada, que não sei o que e tal, mas é a graça, querido. Sabe, esse versículo do Romanos capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer assim, olha, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. O que ele está querendo dizer aqui, Paulo? Ele está falando aqui sobre a justificação pela fé. E ele vai dizer assim, ao que trabalha, o salário não é dado como favor, mas como dívida. É porque se eu trabalho, lá no meu trabalho, o mês inteiro, dia 5, quando vai cair o seu salário, não é favor do seu patrão, mas é uma dívida. Significa isso? Que se tratar a salvação como algo que eu faço para merecer, não é visto isso como presente, mas é como fosse uma dívida de Deus. Se eu faço por onde eu ser salvo, Deus ele não me salva pela graça, mas Ele me salva porque Ele tem uma dívida comigo. Essa leitura é totalmente errada, meu irmão. Versículo 5, mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ao que não trabalha, ou seja, aquele que por si só, como eu, como você, não consegue cumprir toda a lei de Deus, porque nós somos pecadores, mas crê que mediante a fé, Jesus Cristo nos salvou. Isso é atribuído como justiça, meu querido. Não tem participação nenhuma. Tem participação nenhuma. Pela graça, nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. No céu não vai ter espaço para ninguém falar assim, eu estou aqui porque eu sou muito bom. Não, meu querido, você está lá porque Deus, Ele é bom em Cristo, porque você e eu, nós somos miseráveis pecadores, meu amado. Sabe, o que a gente merece, o que a gente o nosso mérito é apenas a condenação, querido. Sabe, isso me leva a uma aplicação, e eu já estou acabando já, que você venha entender que quando eu entendo que a salvação é pela graça, que Deus quando Ele me olha, não fala assim, não, eu vou salvar o Samuel, eu vou salvar fulano, eu vou salvar ciclano, porque ciclano vai à igreja, faz isso, faz aquilo, quando eu olho dessa forma, meu querido, e começo a entender que é pela graça, eu olho as pessoas que estão fora da igreja, e também entendo que a miséria deles, o pecado deles é o mesmo pecado que eu tenho, mas a diferença é que essa graça me alcançou. A diferença é que quando eu olho para alguém que está lá fora, eu não posso olhar com um olhar condenatório, mas eu tenho que olhar com um olhar de graça. Porque a mesma graça que alcançou um pecador como eu, é a mesma graça que alcança o pecador como ele. Isso nos dá humildade de espírito, meu querido. A gente parar de ser juiz, a gente parar de colocar todo mundo no inferno e entender que a salvação é pela graça. Não é porque você é bonitinho, não é porque você é muito feio, não é porque você usa a Bíblia, não é porque você usa, enfim. É pela graça. É pela graça, querido. Graça, 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 do começo ao fim é graça, do começo, meio e fim é graça, não tem nossa participação, é quando, às vezes eu tenho algumas dificuldades, alguns termos que a gente usa. Eu sei que é de maneira assim,
bem intencionada, né? Muitas vezes, quando a gente vai dar um testemunho, a gente fala assim, eu era assim, eu era aquela assim, mas quando eu encontrei Jesus, mas, meu querido, quando nós fomos encontrados, quem estava perdido não é ele, era nós. Quem está entendendo aí, queridão? Então é quando Jesus me encontrou, é quando ele chegou até mim, pecador, quando eu estava perdido no meu pecado e ele me alcançou com a graça, é quando ele veio até mim, é quando ele desceu por mim, é quando o Espírito Santo ministrou pela fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que eu fui alcançado por essa graça e fui salvo, meu querido, somente por isso. Então não é outra expressão, meu querido, desculpa se você não concorda com isso, mas é pessoal, fala que é pessoal, não é doutrina, não, é pessoal mesmo, que às vezes a gente fala assim, eu aceitei a Jesus, meu querido, mas quem te aceitou foi Ele. Eu sei que a gente fala na boa intenção, meu querido, mas você precisa entender que quem aceitou foi Ele, porque você que é o desgraçado pecador. Você e eu, que nós somos pecadores, nós fomos aceitos por Ele, querido. Então é Ele, é por meio dEle, todas as coisas. Glória, pois, a Ele. É somente Ele, querido, é somente a graça. Capítulo 2 de Efésios vai dizer, para a gente terminar, Ele nos deu vida, estando nós mortos, ou mortos nos nossos pecados. Então Ele não nos deu vida, quando nós nos apresentamos a Ele vivos, meu querido, mas estava morto. Nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Que ira é essa? A ira de Deus, querido. A ira de Deus, a ira de Deus, a ira de Deus. A gente pinta muitas vezes muito Deus assim, porque Ele é também, Deus é amor também. Mas nós vimos que semana passada que nem toda forma de amor é Deus. Mas Deus, Ele também, Ele se manifesta no seu atributo com a ira. Com a ira, queridão. Então esse Jesus aí que é só paz e amor, pode ser o Jesus luz, queridão, porque o nosso Jesus, ele também, às vezes ele, tem ira também, queridão. E a ira de Deus, ele se manifesta sobre os filhos da desobediência, porque Deus, ele odeia o pecado. E é nesse contexto de enfiado em delitos, que Ele nos deu vida, querido. Ele nos deu vida. É graça, Ele nos dá a vida. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar aos céus vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Meu amado, a gente só vai ter a dimensão do que é a graça à medida em que nós tivermos a dimensão de quão pecadores nós somos, sabe? O que nos faz amar mais a Deus, o que nos faz entender melhor o que é a salvação em Cristo Jesus pela graça, é a medida em que eu e que você, nós conseguimos olhar para dentro de nossa vida, nossa podridão, e reconhecer quão pecadores nós somos. Sem arrependimento, sem reconhecimento de quão pecadores nós somos, a gente inutiliza a graça. Talvez seja bom para você botar de status, de versículo status do seu Facebook.
Talvez seja bom para você colocar um adesivo no seu carro, talvez seja bom para você botar na caixinha de promessa, mas talvez seja insuficiente para você entender que se não for a graça, já era. Que se Deus ele não tivesse vindo de forma, o que a gente chama de monergismo, por vontade própria, sem a nossa participação ou sem a nossa participação mesmo. Se não fosse isso, ninguém seria salvo. Então, meu amado, tem muita coisa para gastar para dizer aqui. Uma dica de leitura, lê aí os 8 primeiros capítulos de Romanos aí, pega uma Bíblia de estudo boa aí, dá uma viajada aí que você vai entender muita coisa ali, queridão. Mas a minha oração é que nós, eu e você na sua casa, que nós venhamos a cada dia mais a entender quanto pecadores nós somos, para que nós possamos entender quão maravilhosa graça. A gente canta essa música, né? Maravilhosa graça. Que a gente venha cada dia mais, meu amado, entender que somente a graça, mediante a fé, por meio de Cristo e para a glória de Deus, é que Ele nos salvou. Se tem um propósito que Deus Ele nos salva, não é para a gente ir para o céu cantar no coral, não é para a gente andar na Rua de Ouro, em ruas de Lago de Cristal, essas coisas que a gente vai cantando aí, meu amado. Se tem um único motivo pela qual Deus resolveu nos salvar, é para que o nome dEle seja glorificado. Então, meu querido, que você venha nessa noite ter um encontro com essa graça, ou que essa graça ela venha alcançar você aí na sua casa, venha alcançar você aí onde você estiver, meu amado. Você pode estar achando assim, caramba, eu sou o pior pecador do mundo, e falar assim, talvez como Paulo disse lá no final do capítulo 7 de Romanos: miserável homem quem sou, quem me livrará desse corpo? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço, refaço e faço de novo. Se talvez você esteja aí do outro lado ouvindo essa mensagem, e a sua luta é essa, você tem tentado fazer a coisa certa, mas não tem conseguido, meu querido, deixa eu falar um negócio para você, você nunca vai conseguir, porque é pela graça que você é salvo. Meu desejo é que você nessa noite venha entender e venha ser alcançado por essa graça que alcançou Paulo ali naquela, quando ele estava indo perseguir, Deus, Jesus apareceu para ele ali, aquilo ali é graça, querido, é quando Deus intervém na sua vida e fala assim: meu querido amado, minha querida amada, hoje eu entro com salvação na sua vida, e nessa noite, ainda hoje, estarás comigo no paraíso, porque eu te encontrei. Porque eu te encontrei, eu te achei. E por esse amor que eu tenho por você, eu te chamo agora não mais de inimigo de Deus, mas de amigo, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado. E que a graça do Senhor venha inundar o seu coração, e que você nessa noite seja encontrado pelo Espírito Santo, e que você venha receber no seu coração essa graça, essa bondade e essa misericórdia do Senhor. E uma coisa que eu vou dizer para você: eu espero você no céu comigo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Olha, você que é CIB, você que aprendeu a amar essa igreja, nós gostaríamos de levar o Evangelho um pouco mais adiante. Então eu gostaria que você também se inscrevesse no canal, desse um like lá pra gente, espalhasse com a sua lista de amigos, porque a gente precisa pregar o Evangelho, é você que está fazendo isso, é tão fácil. Ajude-nos a levar um pouco mais a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. CIB, a igreja que ama e abençoa.